Capital Federal, porque o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, homologou o plano que prevê a devolução integral e imediata do dinheiro descontado de aposentados e pensionistas. Todas aquelas vítimas das fraudes do INSS, fraudes essas bilionárias. O pagamento deve começar ainda neste mês, essa é a previsão. A gente vai saber todos os detalhes com o Pedro Moreira, que chega mais aqui no Novo Dia para conversar conosco. Tudo bem, Pedro? Boa sexta-feira. Sextou, hein? Sextou, Renan. Ótima sexta-feira para quem acompanha a gente, ótima sexta-feira para você. Renan, esse acordo tinha sido proposto pela Advocacia Geral da União e teve também a participação de outros órgãos, uma tentativa do governo aí de legitimar esse acordo que foi apresentado para o Supremo Tribunal Federal. Entre essas entidades, além da AGU e do INSS, também assinam esse pacto o Ministério da Previdência Social, a Defensoria Pública da União, o Ministério Público Federal e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Como você disse, a ideia do governo é começar a fazer esses pagamentos a partir do dia 24 deste mês, só que ainda falta ser divulgado este calendário. O governo ainda precisa divulgar este calendário de pagamento e outros pequenos detalhes sobre a sistemática da devolução. Mas o que consta então nesse acordo que foi homologado pelo ministro Dias Toffoli? Que quem teve desconto indevido de mensalidade associativa no seguinte período, março de 2020 até março deste ano. Então, um período de 5 anos aí de descontos indevidos. Quem teve desconto nesse período vai poder aderir a esse acordo. Quem aderir a esse acordo, então, terá, no caso, se tiver alguma ação na justiça, seja individual ou coletiva, essas ações ficam suspensas, ficam prejudicadas e aí a devolução do dinheiro vai ser feita por via administrativa, como a gente chama. Ao invés da justiça mandar pagar, o próprio INSS vai devolver o dinheiro de acordo, seguindo as regras desse acordo que foi homologado com o INSS. Na ocasião do fechamento desse acordo, a AGU divulgou alguns números sobre o universo de pessoas que devem ser beneficiadas. Por enquanto, de acordo com o INSS, o governo, 3.600.000 contestações foram apresentadas, ou seja, pessoas que disseram não reconhecer os descontos que foram feitos nos seus benefícios. Desse total, 60% não teve resposta das entidades. Isso dá um universo de mais ou menos 2.160.000 pessoas. Essas pessoas para as quais as entidades não responderam, não informaram se tinham autorização ou não para fazer o desconto, essas pessoas vão poder aderir imediatamente a esse acordo. E aí também tem um outro universo de 828.000 casos que tiveram resposta das entidades, o INSS ainda está avaliando, aí nesse caso essas pessoas ainda não podem aderir, porque pode ser que as entidades comprovem que tinham autorização para fazer esse desconto. Outro detalhe importante, Renan, o governo conseguiu que o Supremo autorizasse que os valores que vão ser usados para fazer essa devolução fique fora da meta fiscal deste ano e do ano que vem. Portanto, não vai contar como despesa do governo para o cumprimento da meta fiscal. A Advocacia Geral da União informou que vai fazer o pagamento com recursos do Tesouro, mas que já tem na Justiça pedidos de bloqueios de bens e valores que somam 2 bilhões e 800 milhões de reais de 12 entidades, e a AGU espera que esse valor possa então repor o caixa do governo que vai ser usado para fazer essas devoluções. Com relação a isso, pelo fato dessa despesa ficar fora da meta fiscal, a CNN ouviu o ex-diretor do Banco Central, Tony Volpon, que é contrário a essa medida, a essa solução de deixar isso fora das contas públicas. Vamos ouvir o que disse o ex-presidente do BC. Eu acho que não tem absolutamente nenhuma justificativa de não colocar isso dentro da despesa fiscal e arrumar, e rearrumar outras despesas, ou como o governo está tentando fazer com o IOF, aumentar a tributação para poder pagar esse gasto. No final do dia, ele é fruto de uma ineficiência do próprio Estado, que deixou que esses fraudes ocorressem. Então, aquela coisa, a conta agora vai para o contribuinte. Ninguém foi preso, porque eu saiba, pelo menos,
né? Ninguém está sendo culpado. Também tem isso que essas associações que fizeram esses descontos indevidos têm a opção ou não de pagar de volta, e talvez o Estado vai cobrar deles ou não, mas parece que vamos, né, botar tudo debaixo do tapete, né, emitindo mais dívida, pagando isso o mais rápido possível e não tendo nenhuma consequência fiscal em função desse gasto. E a criação da CPMI para investigar fraudes no INSS tem movimentado os bastidores do Congresso Nacional lá em Brasília, por isso que a gente conversa agora com a Isabel Mega. Tudo bem, Isabel? Bom dia, sextou. Aliás, teus fãs estavam perguntando qual é o momento que a Isabel entra para falar aqui com a gente no Novo Dia. Tá todo mundo com saudade de você já. Oi, Renan. Bom dia para você, para todo mundo que está com a gente na telinha da TV, que está com a gente no YouTube também. Bora lá, sextou, a gente está de olho na outra sexta-feira, mas isso é outra história. Vamos falar das histórias do Congresso Nacional, Renan. Eu e o nosso repórter e produtor João Rosa, a gente está fazendo um pente fino junto aos principais partidos no Congresso Nacional para verificar como é que está essa formatação da CPMI do INSS. Em agosto teremos a instalação deste colegiado que promete dar uma agitada no Congresso Nacional a partir deste segundo semestre. Então, alguns partidos já estão definindo algumas figuras centrais para ocuparem esses cargos e a gente tem, inclusive, já a confirmação de que teremos ex-ministros, tanto do governo Bolsonaro quanto do governo Lula nessa CPMI. E com um objetivo muito incomum, é fazer barulho, é partir realmente para enfrentamento. Do lado do governo Lula, a gente já tinha trazido essa informação algumas semanas atrás, foi escalado o ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, que é conhecido por um perfil mais aguerrido. A gente fala ali um perfil brigão, mas é no sentido de se colocar realmente para o enfrentamento, é um perfil combativo. Do lado do antigo governo Bolsonaro, temos também uma ex-ministra, mas lá do Senado, que é a ministra Damares Alves, que foi uma das figuras que também ajudou no recolhimento de assinaturas para essa CPMI. Então, é um nome que está confirmado pelo Republicanos. O partido vai ter uma outra vaga que vai ficar com o senador Cleitinho, de Minas Gerais, que também é uma figura que tem uma mobilização nas redes sociais. Então, são algumas das escolhas importantes. Esses critérios todos vão sendo estabelecidos pelas lideranças na Câmara e no Senado, justamente porque essa CPMI é uma aposta de você alimentar muito uma guerra das narrativas. É com esse objetivo que cada um dos lados vai para essa comissão para que a gente tenha uma dualidade entre aquilo que o bolsonarismo quer chegar, que é a tese de uma omissão do governo Lula, uma vez que as fraudes vinham acontecendo debaixo do nariz do governo, e do outro lado, a tese que os lulistas, os petistas querem chegar de dizer que isso estava acontecendo lá no governo Bolsonaro. Então, a CPMI nem começou e todos os lados já estão mapeando como chegar em pontos de fragilidade do governo Bolsonaro e do governo Lula. É por isso que a gente vai ter uma CPMI que vai representar uma baita polarização neste cenário, em um clima que já é total, olhando para as eleições de 2026. Então, essa é uma das apostas que se tem para este segundo semestre no Congresso Nacional. Esses dias é que eu reparei que a gente já está no segundo semestre, né? Porque a gente não teve ainda o recesso do Congresso, então parece que estamos numa tacada só, mas agosto, né? Os parlamentares vão parar ali depois do dia 18 de julho, vão dar uma descansada, mas em agosto voltam com tudo e até outubro a gente deve ter essa CPMI movimentando bastante o Congresso Nacional. Outros partidos também estão definindo, a gente vinha trazendo, né, essa composição na Câmara dos Deputados, por exemplo, tem uma estratégia de você priorizar também os deputados que juntaram as assinaturas, seja para essa própria comissão ou para outras tentativas que ficaram pelo caminho. Então, Coronel Crisóstomo, Coronel Fernanda, são nomes que o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes, quer emplacar. E a relatoria, que é o papel central,
Lá atrás, a gente já tinha colocado aqui que o presidente Hugo Motta tinha batido o martelo de que seria um deputado de centro. Nessa semana, começou um burburinho de que poderia ser um deputado do PL, mas isso seria uma baita provocação, então a gente volta com aquela informação de que o que está mais quente é ainda um perfil de um deputado de centro, mas você precisa ter essa indicação dos líderes partidários, até para que o próprio presidente da Câmara, Hugo Motta, também trabalhe na articulação conjuntamente para eles entenderem quem seria essa figura a assumir essa relatoria, uma vez que a presidência já está muito encaminhada para o senador Omar Aziz, que ocupou este mesmo papel na CPI da pandemia. E se fala muito no Nicolas Ferreira, mas o próprio Nicolas ainda não está 100% confirmado nessa composição da CPMI. Tem muito deputado do PL que está tentando essa vaga, então 2 vagas teoricamente já estariam reservadas e os outros parlamentares vão ter que passar ali por uma espécie de triagem também a partir de reuniões feitas pela bancada do PL na Câmara dos Deputados. Mas o Nicolas, sim, é um nome visto com bastante chance, justamente por conta desse potencial de mover ali bastante as mídias digitais através desse trabalho na CPMI. Isabel, a gente sabe da importância de uma CPMI para investigar, apurar, esse é um assunto sério, mas a gente sabe, ouvindo você, que está todo mundo de olho em 2026 e todo mundo vai usar talvez a CPMI como um grande palanque, né? Aí fica aquela falação para lá e para cá e no fundo o foco acaba por vezes dispersando.